Os Estados Unidos da América é a única nação do mundo que condena menores de 18 anos à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O momento da sentença desses menores sempre rende cenas fortes e dramáticas, afinal, estamos falando de crianças sendo presas. Por isso, hoje você vai ver reações de menores ao serem condenados e, inclusive, à prisão perpétua. Vamos lá? Se inscreva no canal e não esquece do like! Philip Chisholm. Philip sempre foi considerado um menino gentil e agradável pelos colegas, afinal ele havia se mudado recentemente e estava apenas um mês na escola nova, por isso o jovem não tinha o perfil de quem iria fazer algo terrível. No entanto, em 22 de outubro de 2023, a professora Colleen Ritzer, de 24 anos, pediu ao aluno de 14 anos que permanecesse na sala após a aula para que pudessem conversar. Um outro aluno relatou que Philip se mostrou muito incomodado com a conversa, pois a professora perguntou sobre a sua família e, por mais que isso pareça ser algo simples, ela nem imaginava que o menino estava lidando com a separação dos pais. Bom, infelizmente, naquele mesmo dia, Philip seguiu a professora até o banheiro e lá mesmo ela foi violentada e perdeu sua vida de forma brutal. Para piorar ainda mais, Philip transportou o corpo de Colleen em uma lixeira e ainda deixou um bilhete com a frase "Odeio todos vocês". Por isso, ele foi condenado a 40 anos de prisão e reagiu dessa forma aí. Antônio Barbal. Antônio tinha apenas 13 anos quando tirou a vida de sua bisavó com uma machadinha. Isso mesmo, uma machadinha. Enquanto isso, seu amigo Nathan Pape o ajudava usando um martelo. Quando acabaram, eles furtaram Barbara Olson, de 78 anos, e usaram o dinheiro para pedir pizza e mais algumas coisas. Por isso, os dois adolescentes foram condenados à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional até completarem 50 anos de idade. Os jornalistas afirmaram que os advogados de Antônio disseram que ele estava arrependido e o jovem até chorou durante o julgamento, mas também sorriu. Danta Wright. E falando em sorrir, Danta sorriu tanto em seu julgamento que até mesmo o juiz parou de dar conselhos para o jovem de 17 anos. You know, I have never in 23 years approximately ever not accepted a sentence agreement between the parties because it's bargained for, sentenced by the parties. But watching you sit there, smile and laugh and shake your head like this was no big deal, I'm very tempted to just say, I'm not going to accept this sentence agreement. We'll go to trial. And if you're convicted of felony murder, you'll go to prison for the rest of your life. That means you'll die there. That's what I'm tempted to do. Danta e mais duas pessoas se declararam culpadas por tirar a vida de Jordan Clay, de 18 anos de idade, e além disso, Danta afirmou que ele mesmo efetuou os disparos contra Jordan quando tentou furtá-lo. Os advogados e a família do rapaz até tentaram defendê-lo, mas ele não parou de sorrir e provocar a família da vítima em nenhum momento, inclusive disse: "Eu só queria dizer a vocês que eu estarei em casa em breve e vou ficar bem, amo minha família." I'll be home soon, R.I.P. Keon, I love my family. No final, ele foi condenado em segundo grau e pegou de 23 a 50 anos de prisão. TJ Lane. Com certeza, esse é o jovem mais frio que você vai ver por aqui hoje. Esse rapaz, de 17 anos, tirou a vida de 3 pessoas e deixou 4 feridos em uma escola no estado de Ohio. Inclusive, um dos feridos perdeu completamente os movimentos da cintura para baixo. E não para por aí. Após cometer o delito, ele foi encontrado pela polícia a uma distância de aproximadamente 1 quilômetro da escola, vestindo uma camisa com a palavra assassino. As declarações do rapaz são mais fortes ainda, pois ele afirmou que tirou a vida das vítimas acertando a cabeça delas, pois não queria vê-las sofrer. E te conto mais, ele afirmou ser inocente e não demonstrou nenhum remorso, como você pode ver. Muito pelo contrário, ele ouviu sua sentença de prisão perpétua sorrindo e até apontou o dedo do meio para a família de uma vítima. David Moses. David chamou a atenção em seu julgamento por estar sorrindo, bocejando e até cochilando enquanto sua sentença de prisão perpétua era dada.
Essa frieza pode ser explicada pelo fato do jovem ter sofrido abuso verbal, emocional e até físico durante a sua infância. E, para você ter ideia, com 17 anos, David já estava em liberdade condicional após ter cumprido pena por ter violentado 9 crianças em ocasiões diferentes. No entanto, o jovem só foi condenado à prisão perpétua quando decidiu furtar uma casa acreditando que não havia ninguém lá. Porém, ele foi surpreendido por uma senhora de 81 anos que estava preparando sua refeição. Infelizmente, David e 2 pessoas que estavam com ele reagiram agredindo a senhora e a deixando lá ferida até perder sua vida. Por isso, os advogados do rapaz até tentaram justificar o ocorrido, citando a infância de David, mas não funcionou e ele foi condenado a passar o resto de sua vida atrás das grades. Nicholas Lindsay. Nicholas tinha apenas 16 anos quando tirou a vida de um policial que estava apenas respondendo a um chamado de que alguém estava invadindo os quintais com um tijolo na mão. Devido a esse delito, Nicholas foi condenado à prisão perpétua, porém, segundo as leis de prisão para menores, ele tem direito a uma revisão de sua pena após cumprir 25 anos de prisão. Até agora, ele já passou por 3 julgamentos e em todos eles recebeu a mesma sentença. No entanto, as reações dele demonstram bastante frieza. Jacob Morgan. Jacob Matt Morgan nunca deixa de chamar a atenção. Afinal, estamos falando de alguém que tinha apenas 17 anos quando foi condenado e enviado para a prisão por um incêndio em 2015 no condado de York, Carolina do Sul, que tirou a vida do seu irmãozinho de apenas 14 meses. O rapaz era babá na época e depois de colocar fogo na casa móvel da família, ligou para o serviço de emergência pedindo ajuda e vale lembrar que tudo indica que ele sofre de problemas mentais. Jacob não confessou ter cometido o delito, mas disse à polícia que deixou cair uma vela de chá no cobertor do bebê, porém se mostrou contraditório, já que não fez nada para salvar a criança. Pelo contrário, ele saiu de casa e ficou assistindo a tragédia acontecer para só depois pedir ajuda. E mesmo depois de ter feito tudo isso, foi assim que ele reagiu após receber a sentença, que foi de 15 anos de prisão. Fernando Salgado. Fernando foi acusado de violentar um colega de escola com um pedaço de madeira e assinou um acordo judicial onde se declarou culpado pelo delito. Por isso, ele poderia pegar até 4 anos de prisão. Porém, seu professor Emanuel de la Rosa, de 27 anos, e 3 estudantes menores de idade, cujos nomes não foram divulgados, acabaram sendo presos. Graças a isso, Fernando recebeu a oportunidade de não responder pelo delito de agressão e testemunhar contra seu professor, o que faria sua pena ser reduzida e, quem sabe, até mesmo a fiança, já que estava no valor de $200 mil. Mesmo com uma condenação bem menor do que as outras que você viu aqui, Fernando e sua família se mostraram inconformados e pararam o tribunal com um show de desespero. Jacob e Drake. Jacob Mawson, de 17 anos, e Drake Campbell, de 18, foram acusados e condenados por invadir uma casa, furtar os moradores e tirar a vida de Caden Johnson, de 27 anos. Isso aconteceu em 26 de julho de 2016 e Drake estava acompanhado por Jacob e um outro jovem chamado Kenneth Campbell. De acordo com o depoimento, os 3 suspeitos forçaram um casal a entrar na casa, saquearam-na em busca de itens adicionais e, em seguida, amarraram as mãos das vítimas com fita adesiva. Como se não bastasse, eles fizeram Johnson ficar de joelhos e depois efetuaram os disparos, tirando a vida dele e também feriram a namorada do homem. Após fazer isso, as autoridades disseram que os suspeitos deixaram o local levando 2 veículos da propriedade e uma bolsa com $3 mil e, por isso, Jacob foi condenado a 40 anos de prisão e Drake a 20 anos. Bom, com certeza eles ficaram em choque ao saber a quantidade de tempo que passariam atrás das grades, mas suas famílias ficaram desesperadas e uma prova disso é o que a irmã de Jacob disse. Jacob é meu melhor amigo. Eu sei que o que ele fez foi errado. Eu entendo completamente isso, mas ele não é uma pessoa ruim, disse ela. Dylan Schumacher tinha apenas 14 anos de idade quando tirou a vida do filho da noiva, que tinha 1 ano e 11 meses de vida. Enquanto a noiva de Dylan estava trabalhando em um restaurante em Springville, ele ficou responsável pelo cuidado de seu filho pequeno chamado Austin e assim se aproveitou para dar golpes graves e repetidos na cabeça do bebê, que acabou falecendo.
Por isso, Dylan foi condenado a no mínimo 25 anos de prisão e, por incrível que pareça, Dylan caiu em lágrimas no tribunal e disse à mãe da vítima e a um membro do júri que estava arrependido por ter tirado a vida de Austin. Devido ao fato de que eles acreditavam que ele era responsável pelo delito, tanto a Suprema Corte quanto a mãe do bebê não aceitaram suas desculpas e, além disso, o juiz afirmou que uma pessoa de qualquer idade, mesmo com 16 anos, ainda é capaz de saber o certo e o errado. O juiz Bowler também afirmou que Dylan Schumacher estava ciente das possíveis consequências de suas ações quando deu um soco no menino, mas a reação dele foi espantosa. Mas, falando em tribunal, e se eu te contar que um idoso de quase 100 anos foi preso? Você acredita? E te conto mais, ele falou algo que emocionou a todos. Para se emocionar também, basta clicar no link que está aparecendo aí na sua tela. Te vejo lá!